boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira, 31 de julho de 2018. 3 pessoas morrem em um grave acidente envolvendo um carro e 2 caminhões na BR-381. E pelo menos 31 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus do transporte coletivo de Formiga, na região centro-oeste de Minas, perdeu o controle e bateu em um muro. Em Guaranésia, no sul do estado, uma agência bancária foi atacada e 2 pessoas foram baleadas. Violência em boates e casas de shows. A Câmara Municipal de BH quer garantir a segurança dos frequentadores e pede vistoria dos estabelecimentos. Nível do reservatório de Furnas é o pior em 17 anos. E no futebol, Atlético empata com Bahia. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O início da manhã foi de acidente grave na BR-381 em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. 3 pessoas morreram depois que um carro bateu na lateral de um caminhão-tanque, invadiu a contramão e bateu de frente contra outro caminhão. O carro ficou completamente destruído com o impacto da batida e teve que ser serrado pelos bombeiros para a retirada dos corpos que ficaram presos às ferragens. O trânsito ficou congestionado no local. Nosso trabalho vai durar de cerca de 30 a 40 minutos. O carro está bastante compactado, né? Pode ser que seja um pouco dificultoso retirar os corpos do local. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e de testemunhas, este veículo Fox, placa São Paulo, ia sentido Belo Horizonte, quando às 6h20 da manhã o motorista teria perdido o controle e o veículo invadido a contramão. Ele acabou batendo lateralmente em um caminhão que ia no sentido contrário antes de atingir em cheio este outro caminhão que também ia no sentido João Monlevade. As 3 pessoas que estavam no veículo morreram na hora. No local onde constatou que eram 3 vítimas, as 3 já em óbito. Geraldo dirigia o caminhão que foi atingido na lateral e Guilherme é o motorista do caminhão que bateu praticamente de frente com o Fox. Horas após o acidente, os 2 ainda estavam assustados. Não deu tempo de fazer nada. Eu acho que ele dormiu no volante, porque ele não tentou ultrapassar ninguém, ele simplesmente saiu da pista dele, passou para a contramão e veio de cheio com a carreta e comigo. O motorista era Hélio Farias Batista, de 52 anos. Mesma idade da passageira Elza Martins de Paiva Castro, que estava sentada na parte de trás do carro. O outro passageiro era Geraldo Narciso de Castro e tinha 53 anos. Ontem, em Itabirito, também na região metropolitana de Belo Horizonte, uma carreta, um caminhão de pequeno porte e um veículo de passeio se envolveram em outro acidente. O motorista do caminhão e 2 pessoas que estavam no carro morreram na hora. Eles eram os pais de um bebê de 10 meses que sobreviveu e foi levado de helicóptero ao Hospital João 23, na capital mineira. O motorista da carreta não se feriu. Um caminhão carregado de areia tombou no fim desta tarde sobre 2 carros e causou a morte de pelo menos uma pessoa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na MG 432, na estrada que liga o bairro Caracol ao bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. A vítima seria uma mulher, mas ainda não teve identidade divulgada. 31 pessoas ficaram feridas depois que um motorista de um ônibus do transporte público de Formiga, na região centro-oeste de Minas, perdeu o controle do veículo e bateu contra um muro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus estava em uma descida quando o acidente aconteceu. Todas as vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade. Uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 18 anos com ferimentos graves foram levadas para a Santa Casa de Formiga. 2 pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos na tarde de hoje, em Guaranésia, lá no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, uma agência bancária foi invadida por 5 assaltantes fortemente armados que conseguiram roubar dinheiro e, em seguida, trocaram tiros com os militares durante a fuga. Os homens abandonaram parte do dinheiro em mochilas e ainda uma caminhonete e fugiram em um veículo roubado de uma vítima que estava próxima ao local. Dentro da caminhonete também foi encontrada grande quantidade de munição. As vítimas, um civil e um militar, foram socorridas para o hospital e os criminosos ainda não foram encontrados.
O aumento de registros de violência em casas de shows, boates e bares aqui da capital mineira chamou a atenção dos vereadores. Foi realizada hoje uma audiência pública para discutir ações para dar mais segurança aos frequentadores e também vizinhos desses estabelecimentos. A audiência aconteceu hoje pela manhã e contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Segurança, Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entre outros órgãos e instituições. A sessão foi presidida pelos vereadores Irlan Melo, do PR, e Pedro Bueno, do Podemos. Nós temos, até o momento, 23 casas fiscalizadas e das 23, 20 estão com a VCB vencido ou não existem. Isso é requisito para o alvará. Então, essas casas precisam ser imediatamente interditadas. Temos algumas ideias, como, por exemplo, um convênio da prefeitura, do município, com as forças de justiça, por exemplo, o Tribunal de Justiça, Juizado Especial, Ministério Público, para que, acontecendo um problema numa casa dessa noturna, imediatamente essas pessoas sejam levadas ao juizado, para evitar que as mortes, lesões corporais continuem acontecendo. Segundo o vereador, as boates e casas de shows que não estiverem totalmente dentro dos padrões de segurança serão visitadas pela fiscalização o mais rápido possível. A partir dessa semana, retomamos os trabalhos em plenário. Então, nós devemos marcar uma nova audiência, uma nova reunião da comissão para marcar as visitas para essas casas que estão irregulares na cidade de Belo Horizonte. Existem situações que são absurdas, como, por exemplo, um estabelecimento que tem um alvará para residência funcionar na área comercial. É o WAVE, né, que é o estudo de impacto da vizinhança, ele não foi fechado e aí você concede um alvará provisório e as empresas estão funcionando com alvará provisório 1, 2, 3, 10 anos. Isso tem que acabar na cidade de Belo Horizonte. Já existem 3 projetos de lei em tramitação aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte para punir os responsáveis por tumultuar casas noturnas. Além deles, os estabelecimentos podem ser responsabilizados e penalizados. Existe projeto, por exemplo, de detectores de metais para casas acima de 300 pessoas. Existem também projetos que estão tramitando no sentido de somente permitir que vigilantes credenciados possam estar trabalhando nessas casas, porque a gente sabe que, infelizmente, pessoas que são da área, mas não são especializados, acabam trabalhando. Isso não é bom para a cidade de Belo Horizonte. De 2016 para cá, vários casos de violência foram registrados em casas de shows e boates de BH. O último foi há quase um mês, quando um tiroteio na porta da boate Jolie, na Pampulha, deixou 6 feridos e um morto, identificado como Pedro Henrique Vitor Silva, de 20 anos. Outros episódios também tiveram grande repercussão, como a morte do fisiculturista Alan Pontello, de 25 anos, em setembro de 2017, na casa de shows Hangar 677, e do técnico de informática Guilherme dos Santos, de 33 anos, que foi morto a tiros na porta da casa de shows Alambique. Nas ruas da capital, não é difícil encontrar quem já tenha presenciado alguma confusão na noite. Já vi bastante. Todo lugar que você vai, tem alguém te roubando. Minha irmã foi roubada semana passada mesmo. Tá tendo muita briga, até homem batendo em mulher. Então, assim, é muito complicado. A gente fica com receio de sair à noite por conta dessas questões. Você prefere o que ultimamente? Barzinho. Gosto mais de barzinho. Por quê? Por causa do ambiente, né? Menos brigas, é mais tranquilo você ir com seus amigos, divertir. A Secretaria Municipal de Cultura anunciou hoje o resultado do edital 2017-2018 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O secretário Juca Ferreira divulgou o financiamento de 275 projetos, no valor de mais de 20 milhões de reais. Esse é o maior edital da história em volume de recursos. Esses projetos devem envolver o trabalho direto de 5 mil pessoas e alcançar 2,5 milhões de pessoas. Quem precisa organizar a casa não tem tempo para as tarefas de limpeza diária, né? Muitas vezes contrata os serviços de empregados domésticos, mas o valor cobrado por esses profissionais tem variado e muito aqui na capital. Antes de contratar, é preciso pesquisar.
Foi pensando na economia que há 3 anos Belisa passou a contratar empregadas domésticas por diária. Ela que antes gastava R$ 1.600 por mês pagando uma pessoa com carteira assinada, paga agora R$ 580 para uma diarista que limpa a casa dela uma vez por semana. Com a doméstica, né, a gente tinha que pagar FGTS, INSS, a gente tem férias, a gente tem um gasto muito maior. E hoje com o diarista a gente não tem. A gente contrata daquele dia que a gente quer e a gente faz o pagamento justo do combinado entre elas. Então, para a gente é muito melhor isso. Além da economia, quem contratava uma profissional com carteira assinada e passou a optar pela diarista, relata também a burocracia da lei. Tem uma amiga que ela fez uma reforma na cozinha dela, que era vontade há muito tempo. E ela falou, com 3, 4 meses do valor que eu pagava para a empregada doméstica, eu vou limpar a minha casa e vou fazer a reforma. E agora ela já contratou uma diarista. E a tendência parece ser mesmo esta. Foi o que apontou uma pesquisa feita em Belo Horizonte. De acordo com o site Mercado Mineiro, o preço médio de uma diária aqui na capital é de R$ 134,29. Esse valor é um pouco mais barato do que a média do ano passado, o que mostra que a concorrência neste setor vem aumentando gradativamente. Bom para as agências que trabalham com diaristas. Elas ganharam o mercado nos últimos anos e continuam conquistando clientes. A prática é essa mesmo, aumentaram o número de empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, com isso, eu vejo que a gente tem que qualificar melhor estes profissionais, fazer um processo seletivo bem criterioso para que a gente forneça o melhor serviço para o cliente. Assim, não tem tanta competitividade de preço, né? Quando se oferece um bom serviço, um serviço de qualidade, o valor indifere em centavos, não faz muita diferença. Os preços na cidade chegam a variar até 80%, indo de R$ 100 a R$ 180, dependendo da agência. Grazilene trabalha com limpeza há mais de 15 anos. Ela já passou pela carteira assinada, mas também prefere trabalhar por diária. É melhor porque você tem um retorno rápido em dinheiro. E também tem aquela opção de fazer a sua agenda, de ter seus compromissos, de você administrar seu tempo. Você remarca o seu dia, liga para o cliente e fala, olha, hoje não vai dar para mim ir, posso marcar para outro dia, entendeu? E assim que isso funciona. O uso de agrotóxicos entre os produtores mineiros cresceu muito, segundo dados do IBGE, entre 2006 e 2017. Isso representa mais riscos à saúde. Alguns especialistas justificam que o uso garante a produção, mas tecnologias são pesquisadas para ajudar na redução dos efeitos dessas substâncias. 1/3 da riqueza produzida em Minas Gerais vem da terra. A agricultura é a certeza de uma economia forte no estado e no país. Mas manter a produção com números altos tem um preço: o uso dos agrotóxicos. Numa pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, 60% dos entrevistados afirmaram usar algum tipo de fertilizante em seus estabelecimentos. Isso não quer dizer que foi utilizado mais produto na condução das lavouras, na condução das atividades agropecuárias. Por exemplo, você usa remédio para dor de cabeça? Sim, não quer dizer que você acabou de utilizar ou que você utiliza mais produto. Só quer dizer que você sim ou não utiliza o produto. E a produção lá no campo resulta nisso aqui: uma bancada cheia de variedades e produtos conservados. Agora, será que sem o uso dos agrotóxicos no Brasil seria possível produzir tanto e em alta escala? Para a coordenadora da assessoria técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, não. É muito difícil num país como o Brasil, que é tropical, em que as pragas e doenças elas têm um potencial muito grande de desenvolvimento, não utilizar produtos fitossanitários para o combate dessas pragas e doenças. Quando o assunto é hortaliças, o Pedro acredita que sim. Tanto que há mais de um ano criou esta fazendinha urbana em um shopping aqui em BH. 7 tipos de alfaces e várias outras folhas são cultivadas, vendidas e até consumidas por aqui. O cultivo na estufa, de mais de 1.500 metros quadrados, é feito pelo sistema de aquaponia. É o consórcio entre a criação dos peixes e o cultivo das hortaliças. Então a gente cria o peixe na água e as excreções desse peixe passam por uma sequência de filtros que transforma essas excreções em nutrientes para as plantas. Então acaba que o produto fica muito mais saudável e um processo mais natural, mais orgânico. Dentro da estufa não entram insetos, não entram pragas, um grilo, uma lagartinha, um caramujinho, isso não entra dentro da produção, fazendo com que não seja nem necessário a utilização de um defensivo químico. O que a gente fez então foi investir em tecnologia
para fugir dos tóxicos dos produtos químicos. Longe da discussão, um estudo na UFMG pode ajudar a enxugar os agrotóxicos das frutas e hortaliças que estão à venda. E tudo através desta espuma aí. A gente produziu essa espuma a partir de derivados do óleo de mamona, né? Um extrato aí também natural. E nessa espuma a gente adicionou um componente que de repente é o mais importante até no nosso sistema, que é um resíduo da indústria petroquímica. Seria mais um momento aí de você ter algum tipo de segurança na utilização daquele alimento, no momento aí da seu transporte, do próprio armazenamento desse alimento, a gente teria como também promover uma certa descontaminação do alimento. Ainda vai um tempo para o produto ser patenteado, mas já existe a possibilidade. Enquanto isso, a discussão continua. Para a coordenadora da FAENG, os agricultores estão cada vez mais conscientes sobre o uso dos defensores. Ele zela e precisa continuar zelando pelas boas práticas agropecuárias. Ele só consegue produzir no campo, alimentar todos nós e comercializar, gerar saldos, gerar emprego, se ele realmente conduz a sua atividade corretamente. Erros acontecem, mas estão para ser corrigidos e nós auxiliamos o produtor na condução adequada das suas atividades rurais. Para quem busca uma outra opção, os orgânicos já são uma realidade. A gente precisa produzir e consumir perto de casa. Não faz sentido a gente cultivar tão longe para gastar com tanto transporte, ter um produto que viaja e acaba perdendo e desperdiçando ao longo dessa cadeia. E lógico, você colhendo ele fresco, você vai precisar de menos químicos, de menos cuidado e o produto vai chegar com muito mais qualidade na mesa do consumidor. A usina de Furnas, no centro-oeste de Minas, está operando com cerca de 28% da capacidade. O menor volume de água dos últimos 17 anos, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A última chuva na região foi há 2 meses. Furnas gera 60% da energia elétrica do país. Veja a seguir. A partir de amanhã, todos os motoristas já precisam portar o documento deste ano dos veículos, mas 29% da frota ainda não está com o certificado em dia. A partir de amanhã, começa a valer a cobrança do documento veicular de 2018 para todos os motoristas. Aqui em Minas, 29% da frota ainda não está com certificado em dia. De acordo com o Detran, Departamento Nacional de Trânsito de Minas Gerais, aqui no estado mais de 2,5 milhões de veículos ainda não estão licenciados, o que corresponde a quase 30% da frota, que é de quase 9,5 milhões veículos. Segundo este delegado, a partir desta quarta-feira, quem for pego dirigindo sem o documento terá problemas. O Código de Trânsito estabelece uma multa gravíssima, o artigo 230, infração gravíssima. O motorista está sujeito a perda de 7 pontos na carteira, além do recolhimento de uma multa no valor de R$ 293 e ainda a remoção do veículo ao pátio credenciado. Mas algumas pessoas reclamam que, mesmo estando em dia com todas as taxas, ainda não recebeu o documento. É o que aconteceu com esta estudante. De acordo com ela, havia uma pendência que já foi quitada, mas ela admite que deixou para a última hora. Pagou as multas ao fim do prazo, mas até agora nada. Olha, eu realizei o pagamento no dia 31 de março. Em março eu realizei o pagamento e até hoje minha documentação não chegou. Tinham 2 multas, Inclusive eu efetuei o pagamento das 2 multas também nessa mesma data e até agora nada. Eu sei que não resolve muito, mas eu sei que estar em posse dos recibos ajudaria, dependendo do agente que me parar, As guias para pagamento das taxas devem ser emitidas na página da Secretaria da Fazenda na internet, nas repartições da Secretaria ou nas unidades de atendimento integrado, mais conhecidas como UAI. As quitações devem ser feitas nos bancos credenciados e casas lotéricas, sempre com a apresentação do RENAVAN, Registro Nacional do Veículo. Após 3 tentativas de entrega do documento do veículo pelos Correios, o mesmo vai ser enviado a outro destino, onde poderá ser resgatado. Depois de 3 tentativas, esses documentos eles voltam para o Detran no interior do estado. Eles voltam para a delegacia regional, então é importante que o proprietário procure e busque informação na delegacia regional e aqui na capital no posto do UAI.
Simone ainda tem dúvidas, porque o número de identificação apresentado pelos Correios indica que o documento já foi enviado, o que ainda não aconteceu. Mas o delegado explica que ainda está dentro do prazo e em 1 ou 2 dias irá acontecer o envio. Enquanto isso, quem estiver na mesma situação, melhor não sair dirigindo por aí. Até lá, nós aconselhamos a não circular com esse veículo. O recibo e o comprovante de pagamento, ele não substitui o documento obrigatório, né? Somente o CRLV de 2018 é que vai ser aceito pelas autoridades. A Polícia Militar vai intensificar essa fiscalização a partir da próxima quarta-feira. A gente já tem essa informação, então é importante que o motorista fique atento. Qual que é a sensação de estar dirigindo sempre? Muito medo, porque pode implicar em várias coisas, e como eu transito em BH, grande BH na verdade, então o risco é muito grande. Hora de falar do futebol. O Atlético jogou contra o Bahia, mas apesar de ter ficado 2 vezes na frente do adversário ali no placar, sofreu um gol no último lance da partida e voltou para casa com empate. Quem vai contar como foi a partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Parecia até Copa do Mundo, né? Gol ali nos acréscimos. Pois é. E aí fica realmente um gosto amargo, né, Luciana? O jogo foi até equilibrado. O Atlético conseguiu sair na frente 2 vezes no placar, né? Ficar à frente, a gente está vendo aí, inclusive o primeiro gol, o gol do Galdesani com o belo passe do Xará. E aí, quando o Atlético fez o segundo gol, o gol 2-1 com o Ricardo Oliveira, já era 46 minutos, então imaginava-se que não ia acontecer mais nada no jogo, né, Luciana? Aí sai uma cobrança de lateral, a bola sobe e o Regis empata aos 48,5, era o último lance realmente, o Atlético perde 2 pontos e aí realmente fica esse gostinho amargo, Luciana. André, volta amanhã com mais comentários do futebol. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, André. Até. E com as eleições se aproximando mais do que nunca, é preciso avaliar a situação do país para escolher candidatos com as melhores propostas. Afinal, o país não vive o seu melhor momento, não. Quem faz essa reflexão é o nosso colunista, Paulo Navarro. Olá, o Brasil em estado terminal respira por aparelhos do SUS. O colunista da revista Veja, J.R. Guzzo, escreveu, abre aspas, o Brasil é um lugar grande para você desperdiçar sua vida. O Brasil é um país ruim para educar os filhos. Aqui, o homem mal dorme bem, fecha aspas. Infelizmente, ele está certo. Como há 30 anos, muitos brasileiros estão fugindo para o exterior. Reparem que o Brasil doente virou o país das farmácias. O brasileiro só tem dinheiro para medicamentos genéricos e para baixa gastronomia. Num país condenado, ninguém consegue ficar sem comer e sem remédios. O brasileiro está obeso e doente porque come mal e tem indecente sistema de saúde público. Indecente, criminoso como educação, segurança, transporte e todo o resto. O brasileiro desempregado, com dinheiro devorado por impostos, é sério candidato à morte anunciada. Os brasileiros estão agonizando e morrendo. Até a seleção brasileira na Copa é reflexo do país moribundo. Veremos se as eleições de outubro também serão um terrível reflexo. E depois do intervalo você vai conhecer as novidades para bebês e gestantes também em uma feira que é realizada aqui na capital. Um berço bem leve, fácil de montar. Dá para levar o bebê para qualquer lugar da casa com conforto. Essa é uma das novidades que os visitantes de uma feira de produtos para bebês e gestantes realizada aqui em Belo Horizonte vão conhecer. Olha só. Em tempos de dengue, febre amarela, chikungunya, a preocupação em proteger os bebês de insetos é comum. Pensando nisso, esse berço portátil hipermeável foi criado para bloquear a entrada de mosquitos e pernilongos. O protetor solar ele só pode ser usado após os 6 meses, o infantil, né? Antes dos 6 meses não pode ser usado. Então só nos resta um mosqueteiro ou opções caseiras. Já esse travesseiro foi projetado não só para proteger o bebê de cair, mas para evitar os indesejáveis refluxos. Serve para o carrinho, para o berço, para a criança ficar sempre com a cabeça inclinada. Mamãe vai ajudar a gente aqui, vai colocar ele. E é muito importante porque às vezes a gente coloca a criança para rotar e ela não consegue rotar totalmente. Então, a gente coloca ele para proteger. Isso impede do bebê sufocar.
E como todos os pais ficam com o coração apertado quando o bebê tem febre, que tal um adesivo para monitorar a temperatura por 48 horas? Essa e outras novidades do setor já são apresentadas na Feira do Bebê e Gestante. 150 expositores de todo o país participam e mais de 30 mil pessoas devem passar pelo Expo Minas em uma semana de evento. Enquanto o país está atravessando uma crise aí, ele vem normal. Você vai aqui desde a área de puericultura, que é uma madeira e a chupeta, passando aí pelo enxoval, você passa pelos móveis, pelo carrinho e vai até a decoração de um quarto, de móveis, de tudo montado para o bebê. Somente nos últimos 2 anos, o setor infantil apresentou crescimento de mais de 8% no Brasil. E para movimentar esse mercado, empreendedores têm apostado também na praticidade. Os dados são do Instituto de Estudos e Marketing Industrial. E falando nisso, olha só esse berço. É possível montá-lo em menos de 1 minuto em qualquer lugar. A mãe de hoje ela tem que procurar realmente cada vez mais formas de facilitar, de deixar a maternidade mais leve. Os produtos mais tradicionais, vestiário e decoração também são responsáveis por grande procura. A gravidez é um momento muito especial e poder escolher as coisas para o seu filho é muito gratificante, muito empolgante. Fofura demais. Dia 16 de agosto, a TV Band de Minas vai abrir a sequência de debates com os candidatos ao governo de Minas, como é a tradição em toda eleição. E você pode participar. Basta nos enviar sua pergunta até o dia 19, na verdade, dia 9 de agosto, pelo BandZap, tá? O código de área é o 31 99 772 7663. As melhores serão selecionadas e feitas aos candidatos que ocorrem ao Palácio da Liberdade. Participe! Você fica agora com o Jornal da Band, com as principais notícias nacionais e internacionais para você. Boa noite, até a próxima.